Glorifiquem a Jesus com uma salva de palmas. Amém? A gente vai para a última ministração da nossa noite. Acabamos de jantar, o dia foi bem puxado. Pode tomar assento, por favor. Prometo uma coisa para vocês. Vai ser algo rápido. Mas não porque eu parei de ser rápido porque é tarde. É porque a forma como o Espírito Santo se relaciona comigo, a gente é um pouco mais objetivos. É a primeira vez que oficialmente eu estou pregando nesse formato de vir, trazendo uma palavra. Eu já tenho que quebrar o gelo, falar para vocês que eu estou um pouco nervoso. E eu imagino que isso é natural. Então, se eu errar em algum momento, saibam que não é por descuido, é por nervosismo. Não deixe de ser meu amiguinho por causa disso, tá? Amém, meus irmãos. Falando nisso, eu não preparei a pregação de hoje. Como assim, Edu? Não é sobre o Edu. É sobre todos os que estão aqui, todos que vocês já viram pregar e todos os que vocês verão pregar. A gente não se prepara para pregar com a boca o Evangelho, a gente se prepara para viver o Evangelho. Então aqui já fica o primeiro ensinamento desse nosso momento. O Evangelho foi feito para a gente viver. E aí a gente fala daquilo que a gente vive. Amém? Pastores, obrigado por essa honra. Obrigado de verdade por confiar, trazer essa palavra para todo mundo aqui, para todos nós. Um dia, meus irmãos, cada um de vocês estarão aqui e vocês saberão quão grande honra é poder trazer as boas novas do reino de Deus. É muito maravilhoso mesmo. Eu vou orar rapidinho, se quiserem orar juntos, fechar os olhos. Uma coisa que eu tenho com Jesus, eu falei para ele, cara, a primeira vez, eu acho que sempre eu vou orar e revelar para todo mundo como é meu coração contigo. Amém? Jesus, muito obrigado por estar aqui, de verdade. Você sabe o quanto eu venho me preparado para estar perto de ti, para me tornar teu amigo. Eu não estou aqui para falar com a minha boca, você sabe disso. Então, daqui para frente, que seja a tua palavra, de verdade. Que não seja eu convencendo, que não seja eu tentando ensinar. Eu não quero fazer com as minhas mãos. Quero que seja tu a falar, ministrar, convencer, constranger e fazer toda a tua boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Eu fui chamado por Deus para falar coisas difíceis. E eu busco tentar fazer isso de uma forma doce. Mas eu creio que vai acontecer. Mas são coisas difíceis de serem faladas e difíceis de serem ouvidas, ok? Mas não é para machucar ninguém. Não é para maltratar ninguém. É só porque são verdades duras. E é isso que a gente vai trazer aqui hoje, tá? Eu fui chamado para a gente falar sobre vida abundante. E aí a gente vai puxar assim um viés bem legal falando sobre dinheiro. Sobre dinheiro e caminhada com Cristo. Pasmo, Jesus não chama a gente para ser miseráveis financeiramente. Mas existe uma linha bem tênue entre a gente se perder com a fé por conta do dinheiro. Então ele trouxe toda uma dinâmica aqui. Antes de a gente entrar, eu preciso dizer para vocês quem eu sou. Vocês já me viram, mas eu tenho que falar para vocês quem é essa pessoa que está aqui. Me chamo Edu, tem algumas pessoas que já me conhecem aqui das antigas, né? Não é Eduardo, é só Edu mesmo. Edu Christian é um nome bem diferente. E de tudo que eu poderia falar, quem eu sou, o que eu fiz e tudo mais, eu imagino que a coisa que mais vai poder explicar para vocês quem é a pessoa que está aqui eu era um pecador até 2 anos e meio atrás. E há 2 anos e meio atrás, um cara incrível pegou pela minha mão e disse, não, tu vai se chamar de filho amado a partir de hoje. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão e não voltei atrás daquela decisão. E venho vivido coisas incríveis com Deus. Foi falado sobre maternidade, sobre o poder de oração de uma mãe, sobre a vida do seu filho. Vocês estão vendo um milagre que anda, fala, enxerga e ouve aqui na frente de vocês hoje. Fruto de oração de uma mãe, que não abriu mão. Mesmo quando esse cara chegava em casa todo atrapalhado de ter feito todo tipo de coisa errada. Ela não abria mão. Mães, não parem. Aqui está um clamor de um milagre de um filho que foi resgatado do inferno e hoje está com Cristo, caminhando em direção ao céu. Não parem de orar, de verdade, pelos filhos de vocês. A oração de mãe tem um poder sobrenatural sobre a vida do seu filho. Então, vamos lá. Eu preciso trazer para vocês, antes de a gente realmente entrar na nossa mensagem, uma coisa que é bem do Edu. Eu sou uma pessoa extremamente racional. Não significa que eu não tenho fé. Mas
como a tia Leila comentou, que ela não gosta de matemática, eu já sou uma pessoa que, adoro 1 mais 1 e basta, que todo mundo aprende coisas aí que não entende. Eu sou esse cara das exatas, amo exatas. Inclusive, na faculdade e no colégio, os professores de química, física, matemática ficavam bravos comigo, porque eles apresentavam uma fórmula para mim e eu falava, não, eu não vou aplicar a fórmula, eu quero entender como que o primeiro cara descobriu essa fórmula para usar ela. Se eu não entender, eu não vou conseguir usar essa fórmula. E nada mudou do Edu, essa característica do Edu antes de converter para depois de converter. E eu trouxe esse trabalho de explicação para o Espírito Santo. Quando eu comecei a caminhar pela palavra de Deus, eu abria aqui, lia e falava para ele, não estou entendendo. Ou tu me explica de forma prática, aplicável, no 1 mais 1 dando 2, ou eu vou travar, e não é que eu quero travar, mas eu vou travar, é uma característica minha. Eu preciso que tu traga para mim, Senhor, formas aplicáveis daquilo que eu estou ouvindo aqui e recebendo aqui. Tipo assim, você é um barco que está ancorado. Que barco, cara? Eu não sou barco. Eu falo, eu não sou esse barco, não tenho âncora. Como é que eu faço? Então, essa é a minha característica. Ele precisa explicar para mim, no fio do cabelo, como é que funciona para eu poder caminhar com ele. Dito isso, a gente já vai ler Bíblia, mesma preocupação da Jaque eu também tenho, tá? Nós vamos pregar sobre Bíblia hoje aqui. Existe uma diferença enorme entre conhecimento, entendimento e sabedoria, ok? Vamos traçar aqui, para vocês nunca mais ter dúvida do que é o que e como cada coisa é dependente de cada uma delas. Conhecimento é como se fosse uma estrada, ok? A palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o povo padece. Então, quando eu não tenho uma estrada, eu padeço, eu não tenho o que fazer, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entendimento. O entendimento ele vem depois do conhecimento, porque entendimento significa que eu conheci, eu tenho a estrada e eu começo a caminhar por essa estrada. Quando eu entendo, eu revelo o que eu entendo quando eu caminho pelo que eu conheci. Vamos trazer para a prática? Jesus traz os 10 mandamentos. Vamos, por exemplo, amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Beleza. Então eu vou amar o meu próximo. Conheci isso que ele trouxe para mim. Agora eu começo a amar, eu começo a aplicar. Então eu estou andando. Isso é entender. Inclusive, teve uma palavra, uma vez que a Manu trouxe no culto, que a palavra sem entendimento foi exatamente aquilo que botou Jesus na cruz. Quando a gente só conhece e não vive a palavra, a gente não entende, a gente não caminha por ela, a gente acaba literalmente crucificando Jesus. A palavra não praticada não tem servidão nenhuma. Nós somos chamados para conhecer, então nós temos a estrada. Sou semelhante, vocês ouviram alguém que fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, Jesus é a estrada, ele nos chama para caminhar através dele para alcançarmos a vida. Quando eu estou na situação de caminhar, então eu entendo através do que eu conheci, eu me torno sábio. Isso é ser sábio. Está fazendo sentido, assim como na minha mente faz sentido? Ok, agora vamos lá. Como é que eu faço para conhecer essa estrada? É muito prático. É tão prático que parece até ser banal. Leitura bíblica. Não tem outra forma, não tem outra receita, não, esquece. Eu imagino que os pastores ali atrás, eu quero inclusive dar liberdade para vocês, se eu estiver falando alguma heresia, alguma besteira, é temor meu com Deus. Berre daí, para, você está falando besteira, tá? Tem essa liberdade. Eu amo quando Deus me repreende. Me sinto amado por Deus quando Ele vem com a repreensão do céu. O Senhor só repreende quem Ele ama. Que a gente possa também ter esse direcionamento do céu. Então, o primeiro passo, meus amados, para a gente iniciar todo o que eu tenho para trazer aqui, eu vou trazer inclusive o meu testemunho junto com tudo, essa vida abundante, é conhecer a palavra. E assim, de verdade, não deixa para fazer, eu estou no retiro, então eu vou, segunda-feira eu começo. Não, começa hoje. Chega lá no quarto, deixa a luz acesa 5 minutos, não precisa ler a Bíblia toda hoje, 5 minutos. E sabe de uma coisa interessante? Se ainda não pratica a leitura bíblica, começa mesmo não entendendo, mesmo achando que não está fazendo sentido, e só continua 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, e assim por diante. Com o tempo, você se relacionando, conhecendo, o próprio escritor disso aqui vem até você revelar aquilo que ele tinha quando ele estava escrevendo. É incrível, é o único livro que o escritor vem do seu lado para ler junto com você aquilo que ele escreveu. É maravilhoso, maravilhoso. No começo vai parecer que é um pouco confuso. Só deixa eu tirar aqui que está dando uma esquentadinha. Provavelmente por causa do nervosismo, tá? Ou da unção. Vamos querer que é a unção. Esse é o único livro que o escritor pega para ler junto com a gente, amados. E é maravilhoso quando ele começa, porque vocês vão começar
a entender coisas que muitas vezes não estão escritas aqui na letra. E você fala, gente, que loucura. Aí vocês vão chegar pro El, vão chegar pro Namur, vão chegar para os professores de vocês. É isso mesmo aqui que eu entendi? É isso mesmo. O Espírito Santo está revelando para vocês. Que delícia que é. Que delícia que é isso, meus amados. Comecem hoje. Não deixa para amanhã, tá? Começa hoje. Mas eu estou no retiro. O teu relacionamento com Deus não é definido pela quantidade de vezes que tu frequenta retiro, igreja, etc, etc, etc. O relacionamento com Deus é estabelecido através de leitura bíblica. Inclusive aqui vai um direcionamento. Como é que eu medito na Bíblia? Simples. Leu, não entendeu? Deixa para amanhã. Lê de novo. Não entendeu? Beleza, pula, vai para o próximo. Depois volta. Vamos começar agora a entrar na vida abundante. Já sabem agora o que é entendimento, conhecimento e sabedoria. O meu testemunho começa com dinheiro. Fui chamado para pregar exatamente naquilo que eu sofri muito na minha jornada como homem. Em 2022, final de 2022, quando a gente houve aquela questão das eleições brasileiras e tudo mais, eu me envolvi com as manifestações que aconteceram ali e quebrei minha empresa, cara. Eu tinha uma empresa, fornecia pijamas para magazines, quebrei a empresa. Por falta de administração, eu não era um homem que sabia administrar a empresa, não sabia administrar minha vida, era um caos. Quebrei a empresa, aí isso foi final de 2022, antes da quebra da empresa eu também quebrei essa perna aqui, ó. Por isso que eu falo que eu sou um milagre. Esse pé aqui veio parar aqui em cima por conta de uma besteira que eu fiz. Inclusive foi bem no momento em que Deus estava me resgatando. Foram 2 quebras que mudaram a minha vida. E sabe o que é legal? Lá atrás, quando isso aconteceu, o Espírito Santo me mostrou eu pregando nesse dia e falando 2 quebras que mudaram a minha vida. E eu, sério mesmo, podia eu falar isso? Porque quando eu tava lá quebrado, sabe, na vala, na fossa, eu não entendia. Eu falava, cara, como é que eu vou agradecer por isso? Como é que eu vou agradecer por uma desgraça que aconteceu na minha vida? Não tem como eu agradecer por uma coisa ruim. Pois é. Me levou a conhecer Ele e querer o reino dele e querer a eternidade ao lado dele. 2 quebras que mudaram a minha vida. E aí, olha só o que aconteceu. Então, final de 2022, a perna recém-quebrada, a empresa quebrada, eu ganhei um livro do meu pai. Meu pai ainda não voltou para Jesus, mas está no caminho. Esse livro chama-se Salomão, o homem mais rico que já existiu. Assim, ó, esse livro não tem nada demais, mas esse livro me desafiou a ler outro livro. Talvez vocês conhecem, o livro é Bíblia Sagrada. O desafio do livreto que meu pai me deu era o seguinte: eu, Edu, quebrado, arrebentado, poderia ser rico como Salomão. Para quem não conhece Salomão, historicamente, não houve alguém tão rico monetariamente e intelectualmente como ele, e nem haverá. Não há previsões futuras para alguém ser rico como ele. Não tem. E em outro momento a gente pode falar o porquê que isso aconteceu com ele. Mas eu pensei, meu Deus, olha a situação que eu estava. Tem alguém falando que eu posso recuperar dinheiro e posso recuperar decência, né? Porque eu estou aqui indecente. Vamos começar de Provérbios? Eu comecei. O desafio era o seguinte: Provérbios 1 no dia 1 do mês, Provérbios 2 no dia 2, porque Provérbios tem 31 capítulos. O que ele falou para mim no livro é o seguinte: você tem um provérbio para cada dia do mês. Provérbios 10 no dia 10, Provérbios 20 no dia 20, começa e não para. Tá bom, se é só isso, pelo amor de Deus, é 5 minutos no dia, cara, pelo amor de Deus, velho, eu vou fazer. Comecei em dezembro e não entendia nada, tá? Eu comecei a ler, falava, cara, que coisa de louco, velho. Até eu fiz uma brincadeira, né? Quanto mais eu lia, mais eu me identificava com uma pessoa. Um tal de tolo que ele falava aí. Não, eu me identificava muito com aquela pessoa. Aí no segundo mês, lendo sem entender nada. No terceiro mês, uma coisa mudou. O terceiro mês foi de fevereiro de 2023. Eu ainda sem entender, mas algo no meu coração veio assim. E aquele cara que 3 meses, recém estava buscando Deus, porque queria dinheiro e queria coisas de interesses humanos com ele, estava sozinho dentro da empresa quebrada, se ajoelhando e falando: Senhor, quer saber? Tira o dinheiro, tira a minha saúde, tira a minha família, só não tira a tua presença. Cara, eu comecei a desfrutar de uma coisa que estava sendo muito mais saborosa do que a escassez do dinheiro, a escassez de decência que eu estava tendo. Eu falei, meu Deus, só 3 meses já está acontecendo isso, cara, vamos continuar. E fui. Li até hoje 26 vezes, eu acho, o livro de Provérbios. E ainda assim, olha, soltou. Aprendendo algumas coisas ali com ele.
Nesse processo, por que eu estou trazendo isso? Para entrar realmente no versículo que o Espírito Santo trouxe quando a Manu veio falar comigo para a gente falar sobre vida abundante. Nesse processo, o Espírito Santo revelou para mim que as coisas desse mundo realmente elas não têm valor. Ah, Edu, mas cara, você não sabe a quantidade de boleto que eu tenho para pagar, você não sabe as responsabilidades que eu tenho um filho que vai para a escola e tudo mais, realmente eu não sei. Mas o teu Deus sabe. E o teu Deus, a gente vai falar também sobre isso mais aqui na frente, ele também sabe que o que tu realmente precisa é a presença dele, que vai equalizar todas essas coisas. E a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar sobre vida abundante e a gente vai começar com o seguinte, todo mundo com a Bíblia, com o seguinte capítulo e versículo. 1 João 2, do 15 ao 17. 1 João está ali no Novo Testamento, tá? Depois de Atos, vai passar um pouco mais, acho que Hebreus também. 1 João 2, 15 ao 17. Já conseguiram achar? Amém? Se quiserem circular, isso aí vai ser muito legal. Ó, nós vamos falar sobre vida abundante e a gente vai começar com esse versículo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Acho que eu me adiantei, né? Deixa eu deixar vocês pegarem aí certinho. 1 João 2, 15 e 17. Perdão, irmãos. Acharam? 1 João 2, 15 a 17. Amém. Amém? Achou? Amém. Fechou. Vou reler rapidinho com vocês, tá? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Deixa eu passar a primeira observação que o Espírito Santo pediu para eu falar para vocês. Ele pediu, eu escrevi exatamente assim, ó, observação. O Espírito Santo me pediu para dizer isso para vocês antes de continuarmos. Se eu, Edu, viesse aqui falar para vocês sobre como juntar dinheiro nessa terra, eu estaria levando vocês a pecar e se afastarem de Deus. E eu seria condenado por isso. E também isso não significa que Deus quer filhos pobres monetariamente ou miseráveis, não. Mas, a gente vai ler agora um texto bíblico, onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Se seu coração estiver única e exclusivamente no reino de Deus, então o reino descerá sobre você e transbordará com bênçãos, incluindo o dinheiro. Porque existem coisas muito mais importantes do que ele. Muito mais importantes. O segundo versículo, para a gente ter esses dois versículos base, vai estar em Mateus. Aí vai ser realmente virando o Novo Testamento, Lucas, Marcos, Mateus. Lucas, Marcos, Mateus. Eu acho que é essa a sequência. Mateus 6, 19 e 24. Mateus, Marcos, perdão. Lucas, João. Amém. Mateus 6, 19 e 24. Eu estou pegando ainda, decorando novamente as ordens dos livros. Aí dá bom. Mateus 6, 19 a 24. Deem um amém assim que a gente... Amém. Amém? Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Prestem atenção nesse versículo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro. Odiará outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Segunda observação do Espírito Santo. Na Bíblia, não é Satanás que é tratado como Senhor, mas o dinheiro. O dinheiro é o único que pode ocupar de uma tal forma o coração do ser humano que não deixa caber mais nada. Muitas vezes nem mesmo deixa caber Jesus. Por isso precisamos cuidar muito com o que a gente vai conversar nesse momento. Depois de passar por vários processos, eu quero hoje aqui, na continuidade do meu testemunho, ser sal na vida de vocês. Ser sal, no contexto bíblico, originalmente é sermos agentes purificadores, preservadores.
Porque naquela época, aprendi isso aí com o Namor no culto, naquela época o sal tinha um valor enorme. Inclusive, o Império Romano, é romano ou Namor? O Império Romano pagava, parte do pagamento dos seus soldados era feito em sal, por isso salário. Amém? E uma das características era conservar alimentos, purificar alimentos. Quando Jesus traz essa questão sobre vós sois o sal da terra, vós sois os agentes purificadores dessa terra, vós sois os agentes conservadores da sã doutrina oferecida por Deus. Amém? Amém. E aí, assim, eu vi outras pessoas trazendo questões sobre o sal, que é, por exemplo, fazer ter sede. Vou ser sal hoje para fazer vocês ter sede, de buscar a água viva que é oferecida por Jesus Cristo aqui, com esse testemunho. Porque aconteceram umas coisas muito legais. O cara que estava buscando a Deus, mais um ensinamento, querendo dinheiro de Deus e querendo coisas impuras com relação a Deus, ele fez uma coisa certa só, ele decidiu buscar e não parar. E não estou trazendo isso para mim, porque eu não tenho mérito nenhum. Deus, se ele não tivesse olhado para mim com favor, assim como ele olha para a sua vida, para a sua vida, para a sua vida, a gente estaria perdido. Mas a grande questão aqui é a seguinte: no início, não importa por que você começou a buscar Deus, só que vá até o final. Porque no meio da jornada você vai encontrar algo muito melhor do que o motivo principal que te levou a buscar Deus. E aí acontece algo incrível, que é a verdadeira conversão. E depois que converte verdadeiramente, não tem como voltar atrás. E não é porque não tem, porque Deus vai vir, vai me lançar no inferno. Não tem como voltar atrás, porque é muito melhor o que ele oferece através da presença dele. Mas é muito melhor, de verdade. É algo que não tem como explicar, sabe? Então, comece e não pare. Decida fazer hoje. O que, Edu? Lê a Bíblia. Simples. Relacionamento com Deus. Para que não aconteça nunca na vida de vocês aquilo que o Michel pregou na sexta-feira à noite. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Em teu nome acumulei riquezas aqui. Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome curei. Sim, verdade. Vocês fizeram tudo isso. Mas se afasta. Eu não conheço vocês. O relacionamento com Deus, ele está acima de qualquer coisa. Está acima de servidão. Até porque nós não servimos a Deus. Ô Edu, nós servimos com Deus. É muito diferente. É muito diferente. É uma palavrinha que muda tudo. Quando você serve a Deus, você muito provavelmente vai ter alguma disfunção muito grande na sua vida. Alguma área da sua vida vai estar disfuncional e doente. Por quê? A presença de Deus em nós é o que equilibra tudo. A única coisa que nós devemos... Nossa, isso vai ser lindo. A única coisa que nós devemos nos preocupar é em atrair a presença de Deus a nós. E a presença dele em nós faz a gente transbordar com saúde, faz a gente transbordar na nossa família, faz a gente ser excelentes pais, excelentes filhos, excelentes mães, excelentes maridos e assim por diante. A presença de Deus em nós é o que equilibra tudo. Só tem que se preocupar com a presença de Deus, mais nada, irmãos. Mais nada. Olha que legal, durante o meu processo de conversão, eu era uma pessoa alcoólatra. Pois é, tem essa carinha aqui ainda meio inteira, mas eu era alcoólatra. Eu era viciado em cigarro e viciado em mais um monte de coisa errada. Um monte de coisa errada. Eu realmente, quando eu digo que eu merecia já estar no inferno, não é uma brincadeira. Isso é muito sério. Ele teve muita benignidade por mim. Durante esse processo de conversão, eu comecei a me preocupar muito com a presença dele. Quero ser seu amigo. Inclusive, hoje, esse é o meu sonho. Meu sonho é ainda nessa vida, nessa carne aqui, ouvir dele, meu amigo Edu. Eu tenho... Cara, isso vai acontecer. E vai ser só entre eu e ele, mas vai acontecer. É isso que eu quero trazer para vocês. Sonhos reais com Deus. Não utopias que não... O que você está colocando, sabe, diante dele? É o que ele quer te oferecer. Inclusive, existe uma passagem que diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Biblicamente falando, que Deus está super disposto a te oferecer aquilo que ele tem abundante. Sabedoria. Senhor, resolve o meu problema aqui, resolve o meu problema ali, resolve isso, resolve aquilo. Mas eu quero te tornar alguém sábio. Eu quero entrar na tua vida e viver através de você. Por que você não pede isso? Por que você não pede a mim? É isso que o Senhor está falando. Depois que eu estiver em você e você estiver em mim, tudo se fará novo. É sério. Glória a Deus. Durante o processo de conversão, vamos dar continuidade. Estou conseguindo, mano, eu comecei a viver algumas experiências bem legais. Eu sei que aqui a gente já não está mais em crianças na fé, então a gente pode falar algumas coisas bem legais sobre a fé aqui.
eu decidi parar de beber. Foi a primeira decisão que eu tomei. Inclusive, meus amados, a gente pode orar, a gente pode profetizar, a gente pode fazer muita coisa. Mas se a gente não der um passo e decidir mudar, não vai acontecer nada. Desculpa trazer essa verdadeira realidade. Mas se tu não tiver o passo de decidir, beleza, a partir de agora eu vou parar de fazer isso que eu estou fazendo, porque é errado, o Senhor acabou de me instruir, não vai acontecer nada. Você vai orar, a gente vai profetizar, a gente vai fazer um baita de um show aqui, segunda-feira está tudo igual ou até pior. Deus nunca vai te chamar para vir aqui fazer um voto com Ele, bote seu dinheiro aqui. Isso não vem de Deus. Deus quer fazer uma aliança com você, bota aqui porque vai... A aliança que Ele quer com o teu coração. O teu dinheiro não é interessante para Ele. Por isso que a gente está falando sobre dinheiro aqui hoje. O que importa para Deus é onde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. Que os nossos tesouros sejam Jesus, de verdade. Decidi parar de beber. E agora? A primeira semana foi difícil, estava fazendo sozinho, parecia a missão. Segunda semana também. Sempre acontecia algo na segunda semana de decisão. Eu dormia no domingo, tinha uns sonhos absurdos. Nesse caso do álcool, eu sonhei, foi um sonho só, né? Porque foi uma libertação só, graças a Deus. Eu sonhei que eu tinha ido para uma festa e tinha acabado com a minha vida naquela festa. E durante o sonho eu falava com o Espírito Santo, meu Deus, eu tinha decidido, eu tinha feito tudo certo, cara, eu não acredito nisso. No outro dia eu acordava sem vontade nenhuma de voltar à velha prática da bebida alcoólica. E assim foi acontecendo com outro processo, que foi o cigarro. A mesma coisa, decidi parar de fumar. Decidi, não vou mais fumar, passei um trabalho enorme. No final da segunda semana de trabalho, o mesmo sonho, estava acabando com tudo, no outro dia, zero vontade. E olha que interessante, muitas coisas, glória a Deus, muitas coisas aconteceram só pelo fato de eu me preocupar com a presença. Não estou trazendo o Edu como super-herói, por favor. Eu sou só um miserável do mensageiro que está trazendo a mensagem para vocês. Amém? Algumas coisas eu fui liberto que eu nem sabia que eu tinha coisas atuando na minha vida. Tinha uma atuação, que eu fui descobrir depois só, de demônios que atuavam em mim, por exemplo, de pombagira. E, cara, que é isso, né? Eu simplesmente... num dia normal, comum, dormi, sonhei que eu estava numa universidade e naquela universidade só tinha mulheres. Essas mulheres eram como se fossem modelos. Elas vieram até mim, deitaram as cabeças no meu colo e transfiguraram em demônios. Não fiquei com medo, bem de boa, transfiguraram assim, olhei, aqui não é meu lugar. Afastei, estou indo embora. Quando eu estava indo embora, elas olharam para mim e falaram, para onde tu está indo a gente não pode mais te acompanhar. Que loucura, né? E aí eu saindo daquele ambiente, Deus me revelou a pessoa que tinha feito o trabalho. Não para expor ela, não, mas só para eu saber de onde é que tinha vindo. Essa pessoa, ela estava parada, com um cadavérico, assim, parecia um cadáver, na verdade, com uma rosa. Aí ela olhou para mim, eu peguei a rosa e falei, tu realmente não pode mais me acompanhar. E aí segui. Cara, fui liberto de uma atuação demoníaca pelo simples fato de preocupar com a presença de Deus. Que interessante, a palavra de Deus é escudo para os que nela creem. Como é que eu revelo que eu creio em Deus? Vindo aqui, levantando a mão, eu creio em Ti, Jesus, aleluia. Não, eu revelo que eu creio quando eu caminho. Esses dias eu não fui a fundo, mas, pastores, eu quero uma ajuda de vocês. É fato que Jesus nunca disse eu te amo para Deus? Com a boca dele? Vocês têm isso gravado ou não? Sabe por que é um fato? Porque as atitudes de Jesus revelavam que ele amava a Deus. Não importa se eu vim aqui e falo, eu te adoro, Jesus, e com as minhas atitudes, eu simplesmente escarneço Deus. Não importa, a boca pode falar qualquer coisa, meus amados. Aqui, nesse ambiente, fora desse ambiente, em outros lugares, a gente pode fazer qualquer coisa. Se a gente não tiver atitudes que acompanhem, já era. Deus não está preocupado com o que a gente vai falar. Deus não está preocupado com o showzinho que a gente vai fazer. Ele realmente quer olhar a hora que a gente sair ali da porta e ver a decisão que nós tomamos por conta da caminhada que a gente decidiu começar. Pode começar capengando a caminhada. Pode começar, inclusive eu estou com meu pé meio torto. Pode começar capengando. Tá tudo bem. Só começa e não para. Começa e não para. Edu, mas eu tenho dúvida. Tá tudo bem. Lembra da maçã? Experimenta a maçã. Começa. Mas é um pouquinho dura a maçã. Deixa eu tentar, porque eu sou uma pessoa meio, né? Vamos trazer, não vamos falar sobre maçã.
É meio ruim eu ter que parar de fazer algumas coisas, mas experimenta. O máximo de ruim que vai acontecer é você se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é hoje. É a pior coisa que vai acontecer com você. Porque se você chegar lá na frente e ouvir as instruções de Deus e fazer tudo o que Ele tem proposto para você fizer, encontrar Ele e tudo mais, e tu achar que isso não é para ti, Ele não vai te prender. Ele vai se revelar a você e se tu quiser, tu vai falar, eu experimentei Deus, muito legal, mas não quero, eu quero ir para o inferno. Amados, é simples, de verdade. Inclusive, isso é pouco falado nas igrejas, mas céu e inferno são colocados na nossa frente todos os dias. Ninguém vai para o inferno ou para o céu ao acaso. Inclusive, o nosso mestre diz que o céu é tomado por esforço. Tem que querer muito. E não é de brincadeira. Aleluia, Jesus. Para ir para o céu tem que se esforçar, para ir para o inferno faz qualquer coisa. Toca a ficha. Mete marcha. Entende? Tem que ser muito intencional. Eu não sei se isso é duro, mas com Deus eu gosto muito que Ele vem só dar na veia. É assim, filho, faz dessa forma. Ah, tá bom, fechou. No meio do caminho a gente vai precisar de algumas ajudas. No meio do caminho a gente vai realmente ver que a gente não é capaz de algumas coisas. E aí quando a gente identifica que a gente não é capaz, aí nós vamos pro pé da cruz. Aí a gente fala para Jesus, vamos trazer de forma prática. No nosso quarto, vamos ler a Bíblia e vamos falar, Jesus, assim, ó, eu sei que é errado o que eu estou fazendo, mas eu não estou conseguindo. Eu quero, mas eu não estou conseguindo. Você vai viver um milagre. Você vai viver um milagre. Ninguém precisa vir dar uma profetada para cima de mim, não. Você já está buscando. Já está com a palavra. Tudo que é proposto para quem já passou aqui, que prega para vocês, tudo mais, é proposto para vocês. Não é um relacionamento exclusivo para quem está disposto a pregar, não. Não é um relacionamento exclusivo para quem está disposto a cantar, não. É um relacionamento proposto para todos. Ele morreu para todo mundo. Não é para uns ou para... Não tem acepção de pessoas. Qualquer um, amados. Falando sobre o dinheiro, vamos voltar então agora para o dinheiro. Depois que o teu coração estiver realmente focado na presença de Deus, aí parte do meu testemunho agora, recentemente eu comecei a viver um milagre na minha vida financeira. Um milagre fora do normal, porque talvez algumas pessoas se identifiquem comigo. Eu olhava para aquele monstro que era o meu problema financeiro e falava, não vai ter como resolver isso. É impossível, Deus é impossível. Edu, mas tu está falando isso? E tu não sabe o que eu estou passando, irmãos? Se a gente for ficar querendo entrar numa competição de quem tem mais problema do que o outro, a competição é feia. Todo mundo tem problema, mas é uma decisão. De verdade, é uma decisão. A gente ficar lambendo os problemas da gente, ou levantar a cabeça, mergulhar na palavra. Eu vou mudar essa situação da minha vida. Agora eu não vou mudar sozinho, eu vou mudar com um baita de um cara do meu lado. Aquele que morreu por mim. Ele vai me ajudar nisso, entende? Essa é a proposta de Deus. Quando esse milagre começou a acontecer na minha vida, onde o celeiro começou a transbordar, eu estava pedalando e vendo a coisa acontecer. Hoje eu vendo online, e meu coração não mudou. Eu vi a transformação financeira acontecer e eu olhei para Deus. Não estou desdenhando o meu milagre, mas eu olhei para Deus e falei, se tu quiser que eu sacrifique isso, eu sacrifico agora. Quer que eu toque fogo? Não tem mais valor. Porque para Abraão ele pediu Isaac, né? E o que Abraão fez? Ele ia matar mesmo Isaac. E eu me vi nessa mesma situação. Eu falei, Senhor, de verdade, ótimo, amei estar vivendo esse milagre agora, mas eu quero trabalhar para você, eu quero conquistar riquezas no teu reino. Como é que faz? Aí ele começou a ensinar. Faz 2 meses, eu comentei com a Jaque previamente sobre um sonho que o Espírito Santo me deu. Tudo isso, volto a falar, eu quero botar sal em vocês, quero fazer vocês ter sede, porque isso não é proposto só para o Edu, não é proposto para Manu, só para Manu, só para Ana, não, é proposto para todo mundo, viver essas experiências loucas. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu ouvia essas coisas e eu pensava, não, mas só acontece com aquele cara, porque ele deve ser o mais devoto com Deus, porque Deus selecionou ele a dedo. Irmão, Deus te selecionou a dedo, Deus selecionou cada um de vocês que está aqui para viver essas loucuras. Gravem isso na tábua do coração de vocês. Ninguém tem exclusividade no reino do céu, ninguém tem exclusividade. Mas Jesus, porque ele merece. Ele merece todas as coisas, toda a adoração. Aí eu tive esse sonho que foi assim, Jesus me chamou para subir um monte. Eu comecei a subir e estava muito difícil. Parecia que minha perna tinha voltado a ficar quebrada. Eu pensei, não, vou ficar para trás no monte, eu vou subir. Aí comecei a subir.
Quando eu cheguei no topo, eu pude ver, irmãos, uma coisa muito louca, assim, em sonho, tá? Eu achava que era coisa de bicho louco ficar sonhando, e eu nem gostava, tá? Eu falava para Deus, não deixa ninguém botar a mão em mim, não gosto dessas coisas, cara. E em sonho também, eu achava que era besteira, até que eu comecei a me apaixonar por isso. Porque ele se revela de várias maneiras. E quão lindo é tu ter um sonho com Deus, que cada detalhe tu não esquece, que cada coisa da presença, tu acorda chorando e volta a dormir. Meu, cara, isso é tão bom, é tão maravilhoso. Cheguei no topo do monte, era como se, tipo, houvesse um mar, era uma piscina enorme feita de barro, bem organizadinho, reino do céu organizado. Amém. Inclusive, fica direcionamento do reino do céu. Parte dos problemas que nós temos na nossa vida financeira é por desorganização. Organize-se. Organize-se. Realmente não existe devorador na finança. O que existe é a gente ser imprudente com as nossas contas. Isso existe. Mas calma, Deus está aqui para te ensinar a lidar com cada situação, cada boleto. Não se meter em novas dívidas, ele te ensina. E é muito legal ele ensinando, porque ele não acusa, sabe? Ele te ensina como um paizão mesmo. Tá tudo bem, meu filho, vem cá. Ele senta aqui, ele começa a te falar tudo como você deve fazer, como você deve parar de fazer. É majestoso a forma como ele ensina, de verdade. Eu vi aquele mar e águas, eram várias águas. E eram 3 tons de águas, azul, um verde clarinho e um azul mais bebê, assim, maravilhoso. Elas se encontravam, subiam. E eu fiquei embaixo de um pergoladinho, admirando aquilo, chorando. Eu chorava, gritava, assim, de felicidade. Porque era majestoso olhar para aquilo. Aí chegou o Espírito Santo do meu lado, prefigurado de uma pessoa. Eu olhei e pensei, é meu amigo. Aí eu falei para ele, é lindo isso, né? Ele é lindo. Olhei para cá, estava vindo, era uma silhueta de uma mulher. Eu pude identificar só a parte da cintura para baixo, ela estava com uma calça. E aí eu perguntei, tu sabes quem é ela? Ele não me respondeu. Eu comecei a caminhar em direção a ela, parece coisa de louco, né? As coisas loucas são reservadas para quem é do reino do céu. É muito bom viver essas coisas. Eu comecei a caminhar, e isso é tão real como a luz do dia. Não é uma mentira, não é um migué. É tão real como eu tenho a certeza que o sol vai nascer amanhã, eu tenho a certeza que isso foi real, tenho certeza que Jesus vai voltar, tenho certeza que ele morreu na cruz por mim, por você. Tem uma coisa que eu falo para a galera que está caminhando comigo, que eu não tenho vontade de ver os sinais, prodígios e maravilhas. Eu não tenho vontade de ver o morto ressuscitar, eu não tenho vontade de ver o cego enxergar, eu tenho saudade de ver isso. Porque quando eu li e reli e vi e vivi, eu estava lá com Jesus. Eu fui para a cruz com ele, eu vi ele sangrando na minha frente, chorei muito quando eu vi aquilo. Eu falei, eu vou fazer teu sacrifício valer a pena, cara. Tu não morreu em vão. Eu vou caminhar contigo. Tu vai viver através de mim. Então eu não tenho vontade, eu tenho saudade. Tenho saudade de ver o morto levantar, de ver o surdo ouvir, porque esses sinais seguirão aqueles que creem. Esse é o reino. Aí, eu indo, tô muito rápido, como é que estou? Tá ok? Beleza? Deixa eu dar uma olhada no horário pra gente não se perder. Eu comecei a ir atrás, então, daquela figura que ela já tinha sumido. Aí passei por um pergolado, uma casinha de madeira. Tem outro testemunho sobre casinha de madeira que não é para agora. Acessei a casinha de madeira, entrei, o Espírito Santo veio comigo, a gente olhou para uma parede. Naquela parede, o Espírito Santo trouxe uma dúvida com relação a vida, trouxe uma dúvida. E eu tinha um versículo para responder aquela dúvida, porque já tinha conhecimento. Cara, não apareceu na parede o versículo, e eu comecei a ler o versículo, e eu li assim, meu Deus, mas eu não precisei decorar, eu só estou lendo. Eu cutucava, caralho, que legal, tu tá vendo aqui, tá aparecendo qualquer outra dúvida. Eu falei, como vai? E começou a aparecer. Aí do nada, pré-figurado outra pessoa, Jesus veio. Aí Jesus pegou e falou assim, Edu, eu vou te mostrar outra coisa nessa parede. Na parte de cima ele continuou deixando revelado as verdades sobre a palavra dele, os versículos, e embaixo ele fez eu começar a ver as coisas do mundo, coisas históricas, coisas de tendências, coisas da moda. Por exemplo, todo o conhecimento humano. Ele estava me propondo ali para eu ter revelado dentro de mim. Eu falei para ele, para, cara, eu quero os versículos, volta os versículos. E aí ele riu, ele falou, tu tem certeza que tu quer versículo? Tá aqui, Edu. Conhecimento humano, cara. Eu falei, não, quero os versículos. Aí ele me chamou para dentro. Aí ele começou a contar uma história para me trazer uma fórmula. Matemática? Uma fórmula que hoje eu entendo que era como se fosse a fórmula para poder lidar com a situação financeira da minha vida. Aí ele apresentou aquela fórmula, eu olhei para ele e falei, mas isso não me interessa. Volta para os versículos, eu quero os versículos. Ele sentou na minha frente rindo. Tu tem certeza que tu quer os versículos? Eu falei, sim,
Eu não quero essa forma. Volta para os versículos. E aí a gente continua rindo e eu acordei. Quando eu acordei, eu pensei, cara, não é que meu coração está desejando mais Deus do que qualquer outra coisa? Que loucura! E isso não foi uma coisa que eu, Edu, pude controlar. O que o Edu fez? Só mergulhou na palavra. Só buscou a presença. Só isso. Confia no Senhor os teus caminhos e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Tem coisas que não cabe a nós controlar, mas cabe a nós na prática fazer. Isso é uma coisa que eu fiquei muito admirado por Deus. Porque, por exemplo, como é que eu controlo o meu coração? Tu não controla teu coração. Tu controla as tuas atitudes. E as tuas atitudes condicionam o teu coração. Pensamentos, cara, como a gente tem guerra no pensamento, né? Tu não vai conseguir controlar o pensamento. Controla as tuas atitudes. Deus arruma teus pensamentos. Deus arruma teu coração. Ele faz isso muito bem feito ainda. E aí ele te coloca nessa posição de provar para ver como é que tá. Eu falei, não quero. Eu quero os versículos. Quando eu contei isso para minha mãe, ela falou, pois é, Deus provou teu coração. Ele vai te dar a forma. Subiu? Ele vai te dar a forma. Ficou bom o som? Eu falei, pô, que interessante. Mas ainda assim, não me interessa a forma. Eu quero os versículos, eu quero a palavra dele regendo a minha vida. Para a gente ter bem nitidamente o que a gente faz com toda essa montoeira de informação simples. Começa a buscar o Senhor. Como? Lendo a Bíblia e praticando ela. Porque aí você vai se tornar sábio. Se tornando sábio, a presença de Deus vai repousar sobre você. A presença de Deus repousando sobre você. Só. A presença de Deus repousando em você vai fazer com que você seja o melhor em tudo na sua vida. O melhor, de verdade. Não é por arrogância. Se hoje você vê que talvez você não é a melhor mãe, que você não é o melhor pai, que você não é o melhor gestor financeiro, que você não é o melhor filho, não te preocupe em ser o melhor filho, te preocupe com a presença de Deus, te preocupe em buscar essa presença. Porque se tu te preocupar com a tua condição humana e falha, em corrigir ela sozinho, você não vai conseguir corrigir ela e você também não vai conquistar a vida eterna. Você só tem a perder. Se você buscar Deus intensamente, Ele está te propondo a regular tudo na tua vida. É muito massa. Muito massa. Verdade. Tem sentido? Está bem claro qual que é o próximo passo que Deus está propondo de forma clara para a gente começar a fazer hoje, sem perder tempo? Edu, mas eu estou cansado. Show? Já imaginou lá no último dia, ouvir do Senhor? Eu sei que aquele dia tu estava cansado e mesmo assim tu me escolheu. Eu sei que tu... Sabe o que é um milagre para Deus? Não é tu dar tudo que tu tens aqui nesse mundo e ofertar isso a Ele. O milagre para Ele é você achar os 5 minutos que você não está achando no seu dia para ofertar a Ele. Isso é o verdadeiro milagre, porque Ele olha para isso. Pô, o pai de família que tem que levar os filhos para a escola, que tem que levar para o futebol, que tem que trabalhar, que tem que pagar boleto, consegue 5 minutos do dia dele para passar e desfrutar comigo. E isso é um milagre. Aos olhos de Deus, irmão, isso vale mais do que muita coisa. Do que tudo, na verdade. Porque o tempo, olha que interessante, pô. O tempo é o que estabelece a nossa data de início nesse mundo e o que estabelece a data de fim nesse mundo. A única coisa que nós temos de verdade para ofertar para Deus é tempo. Não existe mais nada que você pode ofertar, irmão. Mais nada. Sério. Tempo. A gente está ofertando no final de semana na presença dele. A partir daqui, como é que vai ser os dias? Vai ser uma vez por semana na igreja? E se o pastor estiver falando besteira? Não estou falando de você, tá? Cadê você? Te amo em Cristo. Mas para vocês um dia poderem instruir alguém. E se o cara que está lá em cima do púlpito está pregando besteira? Não está alicerçado na palavra? Como é que tu vai poder contestar? Como o Namor fazia? Faz. Também te amo. Se a verdade não está em você, como é que você vai contestar? Como é que você vai saber se você está caminhando e sendo instruído para a vida eterna? Está aqui, está proposto. Sabe, a história da humanidade, Deus desenhou ela de uma tal forma para que isso aqui seja o livro mais vendido do mundo. Para que todos tenham acesso. Edu, mas eu não tenho a Bíblia, o cara tem no celular. Uma coisa muito interessante, se você tem vontade de ter a Bíblia em papel, te desafio, bem profético isso. Ora, em um determinado de tempo muito pequeno, você vai receber uma Bíblia na sua casa. Ele não deixa faltar pão para quem tem fome, ele não deixa passar sede quem precisa da água viva dele, ele não deixa. Mas a gente tem que entender a importância disso. Esse é um tesouro. Isso aqui é um tesouro. O Deus revelado em linhas. É majestoso o que tem aqui para nós, meus amados. Então a gente vai começar hoje, cada um na sua intimidade. Edu, eu não sei por onde começar a ler. Permita-me fazer o desafio que foi feito a mim. Provérbios 1, dia 1. Hoje é que dia?
28, Provérbios 28 hoje. Sério, você vai ter que reiniciar várias vezes mesmo. Você vai ver que você é o algo todo. Começa hoje, você vai ver, cara, 5 minutinhos. Amanhã a mesma coisa. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir fazer mais nada sem ter os seus 5 minutinhos. Que daqui a pouco viram 15. Que daqui a pouco você está passando momentos com ele durante o dia que você vai falar, meu Deus, eu achava que não tinha como. E tem como. E é gostoso, é maravilhoso. Fiquem de pé, vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi longo, né? Foi ok, né? Foi tranquilaço, né? Amém. Amados, eu não sou muito apegado a formato de oração. Minhas orações são curtas, precisas. Se quiserem orar de olhos abertos, de olhos fechados, de joelhos, vocês estão na presença do Criador de vocês. Amém? Eu oro, vocês podem concordar com a oração ou fazer as suas orações, não tem problema nenhum. Senhor Jesus, obrigado de verdade por esse final de semana. Obrigado especialmente por esse momento. Tu és majestoso. Eu me coloco aqui na tua presença para pedir sobre a vida dos teus filhos a mesma coisa que tu derramou sobre mim, que é a tua presença. Senhor, que toda incredulidade caia por terra nesse momento, em nome de Jesus. Satanás, solta a vida de cada um deles que está tentando buscar o nosso Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, permita-nos ter o poder de poder te escolher, Senhor, porque muitas vezes nós estamos amarrados sem saber que estamos amarrados. Muitas vezes nós não estamos com o poder de escolha e por isso não conseguimos escolher. Eu não estou aqui querendo validar a nossa falta de interesse em Ti. Não, eu estou aqui vindo te pedir, dá-nos mais uma chance de poder te escolher, começar e não parar. E por favor, se revele a nós de uma forma majestosa, gloriosa. Da única forma como tu se revela a cada um, a cada ser humano. Eu não quero fazer uma oração bonita, eu só quero fazer uma oração que chegue até você e que você possa olhar pra gente com graça, com amor, com favor. É muito bom a tua presença. Permita a cada um de nós começar a viver contigo, por favor. Pai, que quando eles abrirem a tua palavra, tu revele a eles aquilo que está oculto, aquilo que tu só revela para quem tu realmente ama. Eu sei que tu ama eles. Obrigado por a gente estar aqui juntos hoje, de verdade. Tu és majestoso, Senhor. Aleluia. Vamos louvar Ele.